Que felicidade que é estar de volta agora, alimentando o meu canal do YouTube com os conteúdos que eu sou tão apaixonada em, em criar, em desenvolver e também em interpretar, né, de todos os mestres que eu acompanho nessa trajetória da minha caminhada em busca da espiritualidade, da lei da atração, todos os assuntos que eu sempre falo aqui no meu canal, né? E antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que vocês que gostam desses assuntos se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, comentem. Qualquer coisa que vocês precisarem de mim também, estou à disposição, né? Do que eu puder ajudar. Se eu não puder, eu vou buscar para poder fornecer para vocês o que for preciso para ajudar nessa jornada, né, tão importante na vida de todos nós, né? E antes de todo o vídeo agora, né, do conteúdo desse vídeo, eu quero agradecer infinitamente por todos esses mestres que eu acabei de mencionar no início do vídeo, porque foram eles, né? Eles que foram um divisor de águas na minha vida, que fizeram com que eu entendesse o mundo de uma maneira diferente, além da minha criação, né? Além das coisas que eu aprendi com os meus pais, com a minha família, com a própria vida, dando muito murro em ponta de faca, e né? Porque às vezes a gente precisa das experiências. Então, autoconhecimento é um caminho sempre desafiador, sempre desafiador. Muitas coisas a gente se nega a ver na gente, muitas coisas a gente não entende, né? A gente se julga, a gente julga os outros, a gente se culpa, a gente culpa os outros. Então é uma jornada assim desafiadora, mas é a jornada que todos deveríamos seguir, né? E muito interessante ao mesmo tempo, porque cada vez que a gente encontra uma resposta, vem outra pergunta, então só mudam as perguntas e isso é maravilhoso, maravilhoso, gente. Eu venho falar hoje sobre o quanto a gente acredita no que foi dito pra gente, desde que a gente se conhece por gente, né? Desde que a gente é criança, e muitos adultos, inclusive, quanto a gente leva com a gente, quanto a gente carrega coisa que não é nossa, e quanto isso afeta as nossas vidas, e o quanto a abençoar as pessoas, as coisas, as situações que a gente deseja, ou até mesmo que a gente não deseja, mas que a gente, inclusive, eu acho que é mais importante até que a gente abençoe aqueles que são avesso do que seria digno para a humanidade. E isso foi o que eu mais trabalhei nos últimos tempos, porque é muito difícil, mas não é impossível. Eu sempre vou em busca exatamente dos desafios mesmo, porque isso vai mexer com alguma coisa que eu preciso movimentar na minha mente, no meu coração, na minha alma, para transcender isso, né? Então, acho que quando a gente fala de bênção, a gente sempre pensa que bênção é uma palavra religiosa, a gente sempre associa a algo religioso. E eu sempre falo aqui nos meus vídeos que eu não optei por religião nenhuma, né? A minha família, ela vem de religião espírita, kardecista, uma parte da Umbanda, do Candomblé, a outra parte é católica, alguns familiares um pouco mais distantes e até um pouco mais próximos, inclusive, que agora estou lembrando, são evangélicos. Então tenho uma diversidade tive uma diversidade de opções para escolher, mas eu não escolhi nenhuma porque eu sei que cada uma delas tem as suas limitações, né? E eu não quero limite,
Eu quero ir além, sempre. E ao mesmo tempo, cada uma delas traz um significado para cada um que segue aquilo, né? Então eu prefiro não optar, porque eu prefiro optar pela espiritualidade, né? E não uma espiritualidade mística, como geralmente é chamada a pessoa que não é uma religião ou outra, que não opta por nenhuma religião, é chamada de místico, de esotérico. Talvez também, né, seja um pouco de tudo isso. Mas eu quero absorver as coisas que me fazem crescer e que eu consiga também levar esse conhecimento para as pessoas, né? E é isso que eu tô fazendo aqui desde sempre, né? Eu sempre, quem me conhece de perto, eu sempre estou disposta a eu tenho esse lado que é uma coisa que eu amo fazer, que é ensinar as pessoas, é instruir. Eu tenho uma mania até de querer transformar as pessoas. Eu gosto muito de histórias de superação, onde as pessoas avançam daquele ponto, transcendem aquela situação da vida delas. Então isso daí realmente me faz vibrar meu coração, né? E foi pensando em tudo isso que eu decidi começar esses vídeos e ajudar as pessoas que têm ansiedade, que têm depressão, e ajudá-las a entender, a compreender a lei da atração, a entender que as coisas não estão separadas como muitos nos ensinam. O que a escola nos ensina? Qual é o ponto que a gente sempre lê até os livros? Qual é o limite que tem um livro? Qual é o limite que tem um professor que está ensinando? Não que ele não tenha capacidade infinita para compreensão e para transferir aquilo que ele aprendeu. Mas o que ele aprendeu é também uma coisa limitada, né? Não tem como a gente desmiuçar cada disciplina, né? Então, eu estou falando de tudo isso para a gente entender que uma palavra, eu como programadora neurolinguística, uma palavra, ela define tantas coisas, ela pode ter um significado tão diferente para cada um, de acordo com a sua criação, de acordo com a sua percepção, de acordo com as suas crenças. E as crenças são aquilo que, às vezes, nos limitam, né? As crenças limitadoras ou limitantes, ou são aquelas coisas que fazem a gente ir além sempre, né? Depende do que está reforçado na nossa mente, né? Então as palavras e a palavra bênção, a palavra abençoar, é uma palavra que ela não tem um significado diferente, né? Para cada um. Quando a gente fala Deus te abençoe, Deus te abençoe, ou bença pai, bença mãe, bença avó, bença. Aqui no Brasil a gente fala bastante isso, ou então chuvas de bênçãos, né? A gente sempre vai associar isso a algo como algo que protege, que nos blinda, que nos deixa forte, que enfim, todos os significados bons que essa palavra traz, né? E muitas vezes, quando a gente ouve alguma coisa que pode ser muito rápida, né? Por exemplo, uma frase de alguém que a gente tem como referência na infância, uma frase de 5 segundos pode destruir a nossa vida, ou pode construir a nossa vida. Pode construir muitas coisas boas, bonitas, mas também pode destruir. Por exemplo, se um professor te fala, você nunca vai ser alguém na vida. Essa frase não durou nem 5 segundos. Nem 5 segundos. Se uma criança acredita que ela nunca vai ser algo na vida, escutando isso vindo de um líder da vida dela, de uma referência da vida dela, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um tio, de alguém que tem realmente importância na vida dela, ou não até, né? Muitas vezes nem é alguém importante, mas ela escuta aquilo, se ela realmente acredita naquilo, ela vai trazer aquilo pro resto da vida dela e vai realmente não ser ninguém na vida. Ela vai sempre se sabotar para fazer menção àquilo que ela escutou quando ela era criança. E a gente sabe que até os 7 anos de idade, tudo que a gente ouve, tudo que a gente aprende se fixa muito intensamente na nossa mente, intensamente na nossa mente, no nosso coração.
né? Quiçá na nossa alma também. Então, como é difícil a gente tirar esses personagens, esses lixos mentais, essas amarras, essas correntes, é muito desafiador, né? Mas as pessoas pensam que depois de adultos não depois deu até os 7 anos, beleza, né? Beleza, se eu ficar falando só coisas legais até os 7 anos, depois dos 7 anos pode falar que tá tudo bem? Não, né? Quando a gente cresce, quando a gente se torna adulto, quando vem os relacionamentos, né? Quando a gente tá cego de paixão, ou e vive algum relacionamento que é abusivo, ou uma pessoa que tá na raiva e fala alguma coisa pra gente, se a gente gosta daquela pessoa, principalmente, tudo que ela fala infiltra na nossa mente. Por isso que é importante a gente se blindar e abençoar os nossos pensamentos, os nossos dias, né? Se a gente começa o dia nos abençoando e a gente encerra o nosso dia nos abençoando, sendo gratos por tudo aquilo que a gente está vivendo naquele momento, por todas as coisas que a gente tem para construir, por tudo que ainda está por vir, por tantas coisas que ainda tem para acontecer, a gente realmente acredita naquilo e aquilo vai vir pra gente, né? Então, por repetição, aquilo vai limpando aquelas memórias que nós temos desde que nós somos crianças, né? E às vezes, depois de adultos também, depois de algum trauma, depois de algum acontecimento, né? Depois de algum relacionamento tóxico, depois de algum diagnóstico de depressão, de ansiedade, que muitas vezes a gente se coloca numa situação que a gente não se vê como um potencial ilimitado para conseguir o que a gente quiser, porque tudo depende de nós. Tudo depende de nós. Tudo depende do pontapé inicial, né? Então, quando a gente se abençoa, a gente está trazendo esse potencial para nós, né? A gente está entendendo que aquilo a bênção faz parte da nossa vida. Essa palavra não é uma palavra criada para determinada religião, criada para definir alguma coisa relacionada alguma religião. Não, é uma palavra que realmente abençoa. Quando a gente ouve essa palavra, a gente já se sente bem, né? E as palavras, elas são tão importantes, mas tão importantes, que é por isso que existe esse estudo da programação neurolinguística, né? Que é o que eu me especializei há algum tempo. Esse estudo, ele foi baseado realmente nos lixos mentais que as palavras infiltradas na nossa mente causam, né? Os sentimentos, palavras causam sentimentos. Então, por forte impacto emocional, muitas vezes, nós trazemos para as nossas vidas as crenças. E aí elas se fixam, criam raízes. E é difícil depois de crescer, depois de muito tempo com aquele pensamento enraizado, a gente arrancar aquilo da gente, viu? É muito, muito desafiador, né? Então, quando a gente faz o Ho'oponopono, por exemplo, eu falei do Ho'oponopono há um bom tempo atrás, num outro vídeo, que ele é uma técnica de programação neurolinguística, além de ser um mantra, E por que tem que ser repetir inúmeras vezes, né? Mas nossa, você vai repetir 108 vezes, Eva. Vou ficar fazendo aquilo por 21 dias. Bom, vamos explicar, né? Por partes. Por que tem que ser 108 vezes? Porque esse número de repetições, ele é um número que, além de todo o significado da numerologia, que é algo que eu também venho estudando, né? Mas vamos tirar essa parte de lado. Esse número de repetições é um número que ele foi estudado, que ele se fixa, ele infiltra realmente na nossa mente, ele faz essa faxina mental. Tá? O número 1, ele é o número do uno, universo, do ser, do único, né? Que cada um de nós somos. O número 0, você já reparou que o 0 ele pode parecer nada, né? O 0 à esquerda pode parecer nada. E à direita? Ele não multiplica? O 1
E o zero, né? Quando coloca o zero à direita do número 1, eles formam 10. Se coloca mais um zero, eles formam 100. Mais um zero, eles formam 1000. Mais um zero, 10.000. E assim por diante, 100.000. E aí, olha só como ele potencializa, né? E o número 8 é o número do infinito. Você colocando o 8 deitado de lado, você vai verificar que ele faz o símbolo do infinito, certo? Então, essas coisas, por mais que pareçam não ter lógica, tira a lógica de lado e tenta entender que esses símbolos, que são os números também, além de todo o significado tão amplo, né, das palavras e dos números, eles, como a gente cresce aprendendo dados, características das palavras e dos números, eles realmente fazem um significado muito maior do que a gente pode imaginar na nossa mente consciente, tá? O nosso subconsciente é que faz todo essa diferença, né? E todo o trabalho é para o nosso subconsciente. Todo o trabalho está no inconsciente. Porque o que a gente tem de consciência é muito pouco. Se a gente soubesse o quanto a gente tem de capacidade para ampliar a nossa consciência, e as palavras estão aí, justamente as palavras e os números e os mantras e o número de repetições e o hábito de 21 dias, que é o que eu vou explicar agora. Por que 21 dias? Porque o nosso cérebro ele gasta pouquíssima energia para as coisas de todo dia. Então todo dia a gente continua fazendo as mesmas coisas, né? Inclusive pensamos exatamente a mesma coisa todos os dias. E ampliar a consciência também está ligado a isso. Os pensamentos são iguais, a maior parte dos pensamentos são iguais, todos, santo dia. Então a gente precisa criar novos hábitos e foi estudado que dentro de 21 dias é o prazo que a gente começa a se adaptar com aquele novo prazo. Só que o cérebro ele precisa de novidade. Passou 21 dias, a gente vai ter que inventar outra intenção. E aí entra também a lei da atração, que a gente solta, a gente vai criar durante 21 dias esse hábito, depois a gente vai soltar essa intenção, né? E aí depois os outros 21 dias a gente vai ter que criar um outro tema, um novo tema, né? Que a gente possa trabalhar, que seja diferente daquele tema, pra gente não se concentrar, porque enquanto a gente tá pedindo, a gente sempre tá no futuro. Então, a gente vai, poxa, Eva, eu tô precisando, vamos supor agora, nosso planeta está passando pela pandemia, a gente só tá pensando em saúde. Como a gente quer que as coisas se encerrem logo. Aí todo dia a gente acorda, nossa, já acabou? Tá parecendo o burrinho do Shrek. Já acabou? Já acabou? Posso sair? Posso sair? Posso sair? Só que a gente fica nessa ansiedade e aí parece que não passa. É a mesma coisa do burrinho do Shrek mesmo, né? Quando a gente tá viajando e aí já chegou, tá chegando. A gente tá contando que ele não chega nunca, né? Aí quando a gente desencana, putz, chegou. Né? Desencanou, soltou, deixa, vai, que a gente tem que emanar sempre aquela coisa, abençoar aquela coisa, abençoar as pessoas e soltar aquilo que a gente realmente tem intenção, né? Nunca se concentrar no oposto. Eu preciso de cura. É diferente de pensar em saúde. Olha como é diferente. Eu quero a cura do planeta, então significa que o planeta está doente. Então a gente vai pensar na doença inconscientemente. Não, eu quero saúde do planeta Terra. Saúde, planeta Terra saudável. Porque o planeta inteiro está passando por essa pandemia, né? Isso é um exemplo. Quando a gente olha, por exemplo, uma pessoa muito rica e a gente quer ganhar na Mega Sena, a gente quer ganhar um prêmio, ou a gente quer realmente atingir isso trabalhando, enfim, a gente quer ter uma ideia mirabolante para poder praticar, e a gente ao mesmo tempo olha para aquelas pessoas assim, que fala aquela ali é uma metida, arrogante, né? Eu tenho falado isso, inclusive, no grupo lá que eu participo, que eu sou administradora, né? E a gente está fazendo 21 dias aí de um hábito de não procrastinação, né? Cada nome difícil que tem nessa caminhada nossa aí, egrégora, procrastinação, mas enfim. Quando a gente fala assim dessas pessoas, quando a gente julga essas pessoas, aquela pessoa é nariz empinado, aquilo ali
arrogante, aquela ali, é lógico que ela vai ficar magra. É lógico que ela vai ter um corpo lindo fazendo plástica, fazendo bariátrica, fazendo dieta com tudo de bom, do melhor. Então a gente tá julgando, a gente tá apontando, a gente tá se comparando, a gente está de certa forma invejando, né? A gente não tá admirando aquela pessoa, a gente tá invejando. Então quando a gente usa esse tipo de coisa, não tem como a gente conseguir. Se a gente tivesse dinheiro, a gente não ia ter essas condições, né? Por exemplo, estou dando esse exemplo do dinheiro, mas pode ser em relação a qualquer outra coisa. Então, abençoe as pessoas, abençoe as coisas que você quer, porque você, no seu subconsciente, não vai ter como atrair alguma coisa que você julga ruim, que você julga como arrogante, prepotente, a patricinha que tem dinheiro, a patricinha que, claro que ela vai conseguir, não importa como ela conseguiu, se ela conseguiu é porque ela fez por onde, de alguma forma ela fez por onde, mesmo que ela tenha nascido em berço de ouro, né? A gente atrai as coisas por afinidade, então se a gente não tem afinidade com uma pessoa que é rica, a gente olha com desprezo para aquela pessoa, ou aquela pessoa magra, ou aquela pessoa saudável, ou aquele relacionamento lindo que a gente fala, tudo pode ser mentira, tudo falso. Duvido que dentro de casa eles são assim. Então a gente tá afastando aquilo da gente. Então não tem como pedir aquilo se a gente tá afastando aquilo da gente, tá? Então essa é uma dica que eu tô deixando hoje para vocês. Abençoe as coisas. E também aqueles que realmente são as criaturinhas humanas, né, que são abomináveis pra gente, né, gente, que tem muitos que a gente critica, que realmente tem atitudes que não são legais, que aos olhos de todas as pessoas, ou da maioria das pessoas, cometem erros, né, cometem erros gravíssimos, né, e a gente precisa abençoar também, e é esse o desafio do autodesenvolvimento, é esse o desafio do autoconhecimento, é esse o desafio do significado da espiritualidade. E eu não vou dizer que a gente vai conseguir sempre, mas a gente precisa começar a deixar esses paradigmas de lado. O momento é agora, porque agora a gente está nesse momento de introspecção, a gente está nesse momento de ficar confinado, e por que não usar para o autodesenvolvimento? Sem julgar o que o outro está fazendo, está deixando de fazer, porque a atitude daquele, porque gente, porque ele fez isso, porque ela fez aquilo, porque... Gente, não é hora disso. Isso é julgamento. É hora de silenciar, mas silenciar sem condenar, que é bem diferente, tá? E abençoar o planeta, abençoar a si mesmo antes de mais nada, abençoar esse relacionamento que agora veio à tona, a dificuldade que é de convivência, abençoar a sua família, que agora você está sendo obrigada a lidar todos os dias e já está cansado. Abençoar as pessoas que estão precisando mais, que são as pessoas que a gente mais julga e mais condena, né? E essa palavra, assim como outras que eu vou deixar, inclusive, aqui embaixo, algumas frases para a gente repetir todos os dias ao nosso respeito, e para os momentos que a gente quiser fazer essa faxina mental, porque não adianta, gente, não adianta passar álcool gel na mão, não adianta colocar máscara para se blindar de um vírus, se o vírus está dentro da sua mente. O pior vírus está dentro da sua mente, tá? Vou começar a bater aqui na parede. Então, olha só, o vírus, se a gente quiser se blindar dele, não vai ter máscara. Não vai ter máscara que vai blindar esse vírus que é tóxico, que é o que está implantado dentro da sua mente. É o que você repete para você mesmo, é o que você repete para os outros, é o que você vê nos outros e não vê dentro de você, de bom e de ruim, tá? Que todos nós cometemos erros, nós não estamos imunes aos erros.
mas a gente pode aumentar a nossa imunidade mental, né? A gente pode aplicar uma vacina emocional com as palavras, com o uso das palavras, que é o meu trabalho de programadora neurolinguística. E essa dica é valiosa para todos vocês que querem ingressar nesse mundo espiritual, nesse mundo do autoconhecimento, nesse mundo da lei da atração, do autodesenvolvimento, praticando a bênção, né? Além de outras coisas, né? Que é muita coisa para colocar no vídeo agora, muitas palavras para colocar no vídeo, mas só você prestar atenção em qual é o sentimento que você tem quando você usa uma palavra. Que sentimento que é? É bom ou ruim? Ele está te causando uma sensação legal? O álcool gel não limpa a mente. Que limpa, o álcool gel da mente é a programação neurolinguística. O álcool gel da mente é realmente você fazer essa faxina mental, sabendo que esse significado ele vai causar uma emoção. Se essa emoção for boa, vai em frente. Se essa emoção for ruim, meu amigo, minha amiga, a gente vai precisar fazer um trabalho de faxina mental, de limpeza, tá? De expurgo. E leva um tempo, que nem eu falei, pelo menos 21 dias para cada intenção, tá? E repetição, por repetição. Ah, não tenho tempo para praticar 108 vezes, Eva. Então, coloca post-it na casa inteira, na geladeira, no computador, na gaveta de calcinha, na janela, e sempre você vai ver aquelas palavras. Coloca na carteira, anota no caderno, coloca do lado da cama, põe no celular, enfim. Por isso que o Ho'oponopono é tão importante. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. São 4 frases que são universais para essa faxina mental, tá? Então, para quem não sabe muito do Ho'oponopono, volta nos vídeos que eu gravei sobre o Ho'oponopono, que é uma técnica de programação neurolinguística, mas eu vou deixar aqui embaixo 10 frases para que vocês afirmem todos os dias antes de acordar e antes de dormir. Mas tomem cuidado para não fazer frases com a palavra não, tá? Que a palavra não é uma autossabotagem enorme, enorme. Sempre converta, né, para a palavra, para uma frase que tenha afirmação, mas depende também. Por isso que eu vou deixar esses exemplos aqui, para que vocês sigam esses exemplos, que são exemplos que eu sei que não vai fazer um efeito inverso na sua mente, tá certo? E, nossa, tô feliz demais por estar aqui de novo, colocando conteúdos aqui no meu canal. Sigam-me os bons, como diz Chapolin, eu acho. Mas, enfim, sigam-me os bons, sigam quem quiser acompanhar, quem quiser me acompanhar nessa trajetória, quem está realmente afim de entender pelo menos o básico. Aos poucos eu vou colocando aqui alguns vídeos, alguns exemplos, algumas coisas que vão ajudar toda a humanidade. Se Deus quiser, um dia eu vou tocar toda a humanidade, pelo menos boa parte delas, para que entendam o quanto somos poderosos, tá? Então, grande beijo e até a próxima. Fiquem com Deus, com o universo, com o divino, com já, sei lá como que você chama Deus. Cada um é único e lindo da maneira que veio ao mundo. Até mais.